Pois bem, então, um bom dia para todo mundo que já está aí para a nossa meditação. Então, vamos iniciar com a oração da liturgia deste dia 19 de maio. Estamos na sexta semana do tempo da Páscoa, nesta terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, alegrando-nos hoje porque adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, continuamos a nossa meditação, sempre no Evangelho de São João, hoje o capítulo 16, então do versículo 5º até o versículo 11. Então aí nós temos o texto de hoje que continua. Nós estamos sempre dentro daquele contexto da despedida de Jesus, os capítulos 13 até o capítulo 17, São João reuniu todas aquelas palavras que Jesus pronunciou ali na iminência da sua morte, às vésperas da sua morte, ali fazendo essa despedida com os seus discípulos. E ontem nós ouvíamos, no trecho anterior, que Jesus falava da vinda do outro Paráclito, do Espírito Santo, do Defensor, e dizia duas coisas importantes relacionadas ao Espírito Santo que nós não podemos esquecer e, ao mesmo tempo, devemos ter sempre presente quando se fala do Espírito Santo, porque muitas vezes se diz muita coisa do Espírito Santo e até coisas um tanto distorcidas, mas o Espírito Santo, segundo as palavras de Jesus, que é Ele que nos revela, tanto o Pai como o Espírito, porque é o Deus que se encarnou e, portanto, a sua palavra é a palavra da verdade. Então, o que é que diz Jesus? Lembrando aquilo que nós ouvíamos ontem. Jesus diz que o Espírito é o Espírito da verdade. E o que faz esse Espírito? Esse Espírito dá testemunho de Jesus. Ou seja, dá testemunho, lembrando, recordando no coração e na mente da igreja aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou e, portanto, com as suas consequências, até certo ponto, continuando a obra de Jesus através daqueles que aderem a Jesus pela fé. Então, colocado isso aqui, o que nós lembramos do Evangelho de ontem, o que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E o que ele faz? Dá testemunho de Jesus. Portanto, no Evangelho de hoje, Jesus fala da sua partida, onde dizia, quando chegar a hora, então, que vocês não se escandalizem. E aqui Jesus não nega qual é o clima que os discípulos estão vivendo. É um clima de tensão, de tristeza. No capítulo 14, Jesus já tinha dito que o vosso coração não se perturbe, e para que vença a perturbação do coração, precisa aderir a Jesus. E aqui Jesus diz, pois eu falo isso e a tristeza encheu os vossos corações. Porém, é bom que eu parta. Aqui nós poderíamos até mesmo traduzir, é conveniente para vocês, ou seja, traz junto algo para vocês. A conveniência é isso, é algo que vem junto. Então a minha partida traz algo importante. E o que significa a partida de Jesus? A partida de Jesus é a sua morte, a sua hora, na linguagem de São João, a hora de Jesus, é a hora da sua glorificação, a hora em que ele, no alto da cruz, entrega o seu espírito, do seu lado aberto sai sangue e água, isto é, os sacramentos, a igreja, o batismo e a Eucaristia, e portanto tudo isso é algo que vem junto em favor dos discípulos. Então o que Jesus está dizendo é que a sua morte traz um bem para os seus discípulos. A sua oferta de salvação é o grande bem
que os discípulos vão receber com a sua partida. E, portanto, Jesus diz isso. E isso deve ser para eles não só apenas um consolo, mas, sobretudo, uma certeza. E é a partir dessa certeza que eles vão recuperar a paz, vão recuperar a alegria, eles vão recuperar a disposição para continuar a missão e assim por diante. E aí Jesus continua chamando, né, o Espírito Santo de defensor. Defensor, né, aquele que vai ao lado, né, exercer uma função fundamental na vida da igreja, porque a igreja, né, desde os primórdios até os tempos presentes, ela é perseguida, ela é rejeitada, ela é maltratada, difamada. Então, do ponto de vista humano, quando uma pessoa é perseguida, difamada, injuriada, então qual é a sua reação? Até do ponto de vista psicológico, é uma desestabilização. Então precisa de uma defesa. Todos nós precisamos, até do ponto de vista pessoal, quando nós estamos expostos, né, a um perigo, a um risco, então até a nossa própria natureza, né, o nosso corpo, é dotado de uma série de defesas, né? A gente diz, né, hoje em dia está se falando muito, né, a imunidade. Outro dia eu estava escutando um médico que dizia, né, que não é o vírus que está matando, mas é a nossa fragilidade, né, que nos expõe justamente a esse oportunismo, né? Então, é preciso que nós reforcemos a nossa imunidade para, de fato, vencermos, né, a nossa defesa. E a nossa imunidade espiritual é justamente alimentada, reforçada, sustentada pela presença desse Espírito da verdade que dá testemunho de Jesus. Então é muito interessante que aqui Jesus, né, vai desenvolver qual é a verdade, né, desse Espírito, que é o Espírito da verdade, que vai ser revelada. Então, no versículo 8 diz assim: e quando vier, né, o Espírito da verdade, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Então ele vai demonstrar, né, ele vai não apenas fazer ver, mas ele vai provar. É por isso que ele é o Espírito da verdade, por isso que ele dá testemunho de Jesus. E aqui, o próprio Jesus, né, ele faz a explicação. Ele não só cita essas três palavras, né, o pecado, a justiça e o julgamento, mas ele diz, né, por isso que há uma coerência muito grande entre a ação do Espírito e a revelação de Jesus. Nós não podemos separar, né, de forma nenhuma. O Espírito dirá algo que contradiga o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Não é o Espírito da verdade se por acaso ele sugerir, inspirar algo que desfaça o que Jesus fez. Então é algo muito, muito sério, né? Essa presença do Espírito na vida da igreja. Então, se Jesus revelou, se Jesus ensinou, se Jesus indicou um caminho, então o Espírito não pode, né, chamar para outro, o Espírito não pode conduzir para outra direção, né? Porque isso seria contraditório. Por isso que quando o Espírito vier, ele vai demonstrar ao mundo a verdade sobre o pecado, o que é o pecado, a verdade sobre a justiça e a verdade sobre o julgamento. E aí ele vai desenvolver, né? Mesmo que de forma muito sucinta, mas ele vai dizer o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o julgamento. Então, nas próprias palavras de Jesus, o versículo 9: o pecado, porque não acreditaram em mim. Essa palavra pecado, né, que certamente nós já ouvimos tantas vezes, tanto no hebraico como no grego, tem a noção de errar o alvo. Isto é, o pecado é justamente quando se erra o destino, né? Se erra o objetivo. E aqui é muito, muito concreta essa imagem, né? Errar o alvo, né? Pensamos aí naquele jogo, né, de tira ao alvo. Então, quando você joga e erra, então isso serve para dizer, isso é o pecado. Então, qual é o nosso alvo?
Qual é a nossa destinação como seres humanos? O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, número 22, diz que em Jesus o ser humano descobre quem é o ser humano. Então vejam que o nosso destino é o encontro com a pessoa de Jesus. Sem encontrarmos com a pessoa de Jesus, nós não saberemos quem nós somos. Então, é algo fundamental, né? Para nós cristãos, nós precisamos ter essa convicção. Nós não podemos relativizar, tanto faz crer em Jesus ou crer em alguma outra coisa, não é importante é ter fé. Não, de forma nenhuma. Ou seja, nós estamos convictos, e sem essa convicção nós não podemos ser cristãos, nós não poderemos dar testemunho de Jesus, porque é no encontro com Ele que nós descobrimos quem nós somos. Ele é o Deus invisível que se tornou, ao encarnar-se, assumindo a nossa condição humana, o homem perfeito. Então, nós não poderemos crescer nessa perfeição se de fato nós não nos encontrarmos com Ele. E, portanto, o Espírito vai favorecer esse encontro com a pessoa de Jesus. Na sua igreja, evidentemente. Veja a experiência de Paulo. A experiência de Saulo, né? Quando estava no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos para prendê-los. Qual é a experiência de Saulo? Se não encontrar-se com Jesus, que lhe diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem persegues. E objetivamente, historicamente, Paulo até estava convencido que não estava perseguindo o morto. Para ele, Jesus estava morto. Ele estava perseguindo os cristãos, a igreja. E, portanto, perseguir a igreja, perseguir o próprio Jesus. Então, é muito claro, né, nessas palavras, nessa experiência de Paulo, que o encontro com Jesus se dá justamente na sua igreja, naqueles que são os seus membros vivos e que, templos do Espírito Santo, dão testemunho da sua vitória e da sua ressurreição. Então, o que é o pecado? O pecado é não crer nisso. Não é? O nosso catecismo, né, o catecismo da Igreja Católica, vai, entre aspas, definir a fé como crer no amor de Deus. Vejam que todas essas palavras de Jesus que nós temos escutado, né, nesse bloco do Evangelho de João, sempre tem o refrão, o amor. Assim como o Pai me amou, eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então, crer em Jesus é crer no amor de Deus. Não é simplesmente aderir a um credo, não é só uma profissão teórica de artigos de fé, mas é aderir a uma pessoa. E essa pessoa que deu a grande prova de amor. Então, por isso que lembra o catecismo, acreditar é crer no amor de Deus. Não é crer de um modo genérico, né? Não é crer em alguma coisa, né? Todos nós, do ponto de vista antropológico, temos a capacidade de crer, de aderir, de confiar. Mas nós precisamos dar o passo, né? E o grande passo qualitativo é crer no amor de Deus. Isso é a fé cristã. Então, o que é o pecado? O pecado é não acreditar nisso, né? E aí vai chegar ao ponto mais drástico, né, mais terrível da experiência humana, que é justamente permanecer no pecado e não receber o perdão. É o pecado contra o Espírito Santo, né? Nós estamos justamente nesse contexto. Jesus diz, né? Quem pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo, como Jesus disse, é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade faz nos reconhecer pecadores. E reconhecendo pecadores, temos a possibilidade, né, ou de justificarmos essa nossa condição e, portanto, não tem nada a pedir perdão, ou a reconhecermos essa condição e, portanto, nos lançarmos com uma atitude de confiança na misericórdia de Deus. Então, o Espírito que vem nos dar a graça, a misericórdia, o perdão de Deus.
Então, por isso que o pecado, né, como Jesus disse, é rejeitá-lo, e rejeitá-lo chega ao extremo de rejeitar o amor e rejeitar também o Espírito da verdade, que dá testemunho de Jesus. A segunda coisa é a justiça. O próprio Jesus diz, porque vou para o Pai, de modo que não me vereis mais. Esse termo justiça, no contexto bíblico, ele significa, no primeiro momento, o cumprimento da lei. Mas Jesus dá uma compreensão muito mais ampla. Então, é justo não simplesmente aquele que cumpre a lei, mas aquele que descobre a vontade de Deus, conhece a vontade de Deus e a põe em prática. Então não é só o cumprimento da lei, mesmo que seja a lei de Deus, mas é descobrir, discernir qual é a vontade de Deus. Então isso é ser justo. Então, em relação à justiça, o que é qual é o testemunho do Espírito? É que Jesus cumpriu a vontade do Pai. A sua volta para o Pai, até no capítulo 13, no início, diz assim, né? Tendo chegado a hora, né, de Jesus voltar para o Pai, de onde ele veio. Então, o que é a justiça? A justiça é Jesus realizou a sua missão. Então, ninguém pode dizer do ponto de vista da fé, né, que a morte de Jesus interrompeu a sua missão. De forma nenhuma. Pelo contrário, a morte de Jesus revelou a sua hora, que de fato ele cumpriu. Tanto é que Jesus diz no alto da cruz, tudo está consumado, ou seja, tudo está realizado. Então, não, mas morreu jovem, né, podia ter feito ainda muita coisa. Sim, mas ele mesmo disse, né? Coisas maiores do que essas vocês vão fazer. Então, a missão de Jesus não foi interrompida. Isso é uma compreensão errada. É uma compreensão errada dizer, interromperam a missão de Jesus. Não, colocaram um ponto final. De forma nenhuma. Veja o resultado, né? 12 mil anos, como essa missão, né, deu frutos e muitos frutos. E o terceiro termo que Jesus utiliza, né, para falar daquilo que o Espírito vem realizar como testemunho, é o julgamento. E qual é o julgamento? Porque o chefe deste mundo já está condenado. Isto é, já foi vencido, né? O mal já foi vencido, né? O Satanás, o adversário, já foi derrotado. Agora é preciso acreditar nisso, porque infelizmente muitos, até cristãos, acham que ainda tem uma dúvida, como será o fim? Né? Qual vai ser o resultado de tudo isso? O que é que vai vencer? Então, esta dúvida nos torna partidários do adversário. Né? Se você diz, eu não sei se sou eu ou ele que vai vencer, então, até certo ponto, eu vou alimentando uma fragilidade e vou passando para o outro lado. Mas alguém poderia dizer assim, sim, mas se Jesus já venceu, né, se nós já temos a certeza, então para que lutar? Porque a vitória já está garantida. A vitória é de Jesus, mas a vitória de Jesus tem que chegar até nós, nos alcançar. E nós somos alcançados por essa vitória, nos unindo a Ele, para que, de fato, como diz o próprio apóstolo Paulo, se com Ele sofremos, com Ele vamos ser vitoriosos, né? Se permanecemos com Ele, então Ele permanece conosco e nós participamos da sua vitória. Então, não é para cruzar os braços, né? De forma nenhuma, nenhum ensinamento, né, de Jesus, né, do Evangelho, do próprio São Paulo e da igreja, quando anuncia que Jesus venceu, derrotou o mal, é para nos acomodar. De forma nenhuma. Mas é para que nós, na nossa vida, na nossa luta, no nosso compromisso, nós indiquemos, né, testemunhemos de que lado nós estamos. Então, não é simplesmente, vitorioso, já venceu, então vou cruzar os braços. De forma nenhuma. A minha participação nessa batalha, nessa luta, é justamente não para dizer que vai depender de mim a vitória. Não, é para dizer que eu acredito que a vitória já foi alcançada por Cristo, mas que exige de nós também a participação. É a nossa participação, é o nosso testemunho, como estamos dizendo que acreditamos nessa vitória. É também lutando com Cristo para vencer todo o mal e vencer tudo aquilo que é a mentira, né?
o Espírito da verdade, tudo aquilo que é o pecado, a rejeição do amor, e tudo aquilo que é a justiça, que é fazer a vontade do Pai. Então, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê a graça de crescermos sempre mais nessa convicção de que Cristo morreu e ressuscitou, está presente na sua igreja. E nós? Qual é a nossa missão? O que é que nós devemos fazer? Testemunhar isso. E testemunhamos isso nos unindo à sua vitória, também lutando e assumindo os nossos compromissos pela construção do reino de Deus, da fraternidade, da justiça, do amor, enfim, de tudo aquilo que de fato mostra que Deus é vitorioso. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser, neste mesmo momento, nessa mesma hora.